É isso, vamos lá. Rapaziada, eu quero repercutir aqui, então, rapidamente, uma notícia que tá rodando bastante aqui no Rio de Janeiro, não só pela notícia em si, mas o que ela pode representar quando isso volta a acontecer com mais força. O que a gente tá falando aqui? Rapaziada, um camarada, padeiro, morreu, foi morto, assassinado pela milícia, por causa de farinha. Por causa de farinha. A gente repercutiu essa matéria ontem no Fala Glauber React, mano, Walter. Isso. Eu até coloquei isso na pauta para ser falado, porque não é só sobre a milícia estar fazendo uma cobrança e a pessoa que se recusa a comprar aquele produto que está sendo colocado ali, forçadamente, obviamente, de acabar sofrendo com isso, é porque isso tinha caído no Rio de Janeiro. Por que tinha caído? Porque o Comando Vermelho estava numa ascensão muito grande contra a milícia, principalmente na área da Zona Oeste, né, em algumas partes ali da Zona Norte. Porém, a milícia está conseguindo se reerguer, tá? No meio dessa guerra aí de facções que já está aí, ó, pelo menos aí há mais de um ano. A guerra de facções tem anos, mas na intensidade que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte, isso começou a ter grande repercussão no meio do ano passado. Então aí já estamos chegando a um ano. E essa retomada está vindo também com aumento de cobranças e retomada da cobrança de território. Lembro aqui, Miquel, para poder passar a palavra para você, que a gente repercutiu aqui a primeira invasão do Comando Vermelho da Gardênia, que tirou os moradores de suas casas, né? E funcionou assim para quem não acompanhou na época. Isso aí foi ano passado ali, provavelmente em torno de setembro, outubro. O Comando Vermelho tirou as pessoas de suas casas na comunidade do Gardênia e expulsou todos aqueles que não tinham o registro de imóveis oficial. O que é o registro de imóveis oficiais? É o RGI. Toda casa, todo imóvel tem um RGI, Registro Geral de Imóveis. Só que, em áreas de comunidade, às vezes é o tráfico, a milícia ou qualquer outro, que acaba dando o direito de propriedade. Então, tinha um papel que era assinado pela milícia dizendo, você pode morar aqui. E o cara pagava para ter aquela casa. Vamos supor, pagou 20, 30 mil, beleza, agora essa casinha aqui é minha. Às vezes até menos, 10 mil, casinha do cara. Aí, o Comando Vermelho chega, as pessoas chegavam e elas entravam dentro de casa e tinha gente lá, as pessoas voltavam, tem vários relatos assim, as pessoas chegavam em casa, às vezes a porta estava arrombada e aí a pessoa via que tinha traficante de fuzil lá dentro e falava, tem registro de sua casa? Não tem, você só tem o papel aqui da milícia, então pode sair. E aí o Comando Vermelho tomava esse espaço desses locais. E aí aconteceu esse caso aí agora que gera esse alerta para as pessoas. E aí, o que está acontecendo? Está tendo alguma retomada? Miquel, panorama aí pra gente e sua leitura. Eric, uma investigação da Polícia Civil, mais especificamente da DRACO, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, foi divulgada agora pelo Fantástico, de que tanto a milícia quanto o Comando Vermelho, eles estão tomando os comércios locais. Tomando em que sentido? Olha, já não era novidade para ninguém que as facções, as milícias, elas dominam aí os serviços de água, o galão de água, do gás, do gatunete, e também, cobrando aí taxas de segurança, taxas para o funcionamento ali dos mototáxis, do transporte alternativo como um todo. Mas agora a informação que vem para a gente da Zona Oeste do Rio de Janeiro é que as coisas evoluíram. Agora, eles não têm mais limites sobre o que eles podem cobrar dos moradores, cobrar dos comerciantes. Literalmente, até as caixinhas de gilete que os barbeiros usam para poder fazer o pezinho do cabelo dos seus clientes, agora tem que ser compradas com a milícia ou com o tráfico. A investigação da DRACO ali, acompanhada de perto pela equipe do Fantástico, mostra que o que vem acontecendo é para além daqueles setores que já eram dominados por essas organizações criminosas, agora nós temos também comerciantes que são distribuidores de mercadoria que se aliaram a essas organizações para garantir um monopólio. Então, a farinha de trigo, o pão, o frango, os
legumes, os vegetais, e como eu falei, até mesmo as caixinhas de gilete são fornecidas pela milícia e pelo Comando Vermelho. Cada qual em sua área, né? Mas sim fornecendo e obrigando os comerciantes a consumirem esses produtos que vêm da mão deles. Ao ponto de que a investigação ela tomou uma proporção maior a partir de março desse ano, quando um comerciante chamado Rafael, que tinha uma padaria, se recusou a comprar farinha. Farinha mesmo, não é pó, tá? Não é droga, é farinha de trigo. Ao se recusar a comprar a farinha de trigo fornecida por um grupo de milicianos, esse comerciante chamado Rafael, de 34 anos, foi executado a tiros como uma resposta, um recado. Olha, quem não comprar vai morrer. E o problema é que, além, óbvio, né, de você ter uma organização criminosa financiando uma máquina de guerra, as pessoas, os comerciantes que estão sendo obrigados a ter como fornecedores, a partir de agora, o tráfico e a milícia, eles acabam comprando aí um produto de origem e qualidade duvidosa, porque, segundo os relatos de muitas dessas pessoas, a farinha, por exemplo, é entregue em caminhões abertos, expostos à chuva, então a farinha já chega molhada e mofada. O frango que vai para as frangueiras ali para ser vendido aos domingos, esse frango ele não vem mais em caminhões frigoríficos, caminhões com o acondicionamento adequado. Vem expostos ali e é entregue ao comerciante, e o comerciante não tem o direito de dizer não. Vários comerciantes em sigilo, em anonimato, relataram que eles precisam às vezes só de 10 sacas de farinha e os caras falam, tem 15 aqui, você vai comprar as 15, superfaturadas como sempre. E aí, diante disso, esses comerciantes estão sendo obrigados a repassar o preço para os moradores, para a população local e ainda colocando, né, como eu falei, colocando em risco a saúde pública dada a origem desse material. Segundo a Polícia Civil e a Draco, só nos últimos 5 anos, o COAF identificou mais de 100 milhões de reais em transações suspeitas das empresas, de 2 empresas que foram identificadas aí como envolvidas nesse esquema. As empresas tiveram o nome divulgado aí pelo Fantástico, e essas 2 empresas, elas teriam movimentado em 5 anos mais de 100 milhões, o que não é compatível nem com a logística, com a estrutura que essas empresas têm. Vários depósitos ali em dinheiro pingado, que levantam aí uma suspeita de que esse dinheiro nada mais é do que a lavagem do tráfico de drogas dentro de um esquema para parecer legal. Lembrando sempre que as organizações de milicianos, ali inclusive da Zona Oeste, também são traficantes, eles vendem drogas sim. Encontraram agora outros comerciantes que originalmente tinham um trabalho comum, distribuidores de mercadoria, que tinham um trabalho comum e honesto, mas que buscaram uma parceria com a milícia e com o tráfico para obrigar os comerciantes da região a comprarem. Então vejam, o que nós temos são várias e várias pessoas de má índole, mesmo aquelas que não faziam parte de uma facção, observando ali uma oportunidade. Olha, se eu posso chegar para o miliciano e convidá-lo a me ajudar a dominar tudo, é o que eu vou fazer. E aí, literalmente, todos os produtos, cebola, batata, farinha, frango, tudo isso. E o mais bizarro, o que eu achei muito mais bizarro, é que os caras não querem deixar passar nada, qualquer oportunidade. Até mesmo a caixinha de gilete dos barbeiros. Então tem barbeiro que já está com caixa de gilete sobrando dentro das suas lojas, porque toda semana alguém chega lá, olha, tô aqui com 20 caixas de gilete, cada caixa, sei lá, tem o quê? 8 lâminas, cada lâmina ele dobra em 2, são 16, e ele não consegue gastar isso em um mês às vezes. Mas toda semana os caras estão chegando lá com uma certa quantidade de caixas de gilete, botando na barbearia e falando, agora você tem que pagar por essas caixas aí que elas são suas. Ah, mas eu não preciso. Não interessa. Ou compra ou vai morrer. E as empresas, né, que tentam chegar lá para oferecer qualquer outro produto, caso o comerciante tente comprar de uma distribuidora que não pertence a essas organizações criminosas, os motoristas dos caminhões são ameaçados de morte, de terem seus caminhões roubados, de serem torturados, aquela coisa que a gente já sabe. Então o cenário é bizarro, porque esses bandidos, tanto milicianos quanto traficantes, resolveram expandir os seus negócios para dominar literalmente tudo. Não é mais só o Gatnet, não é mais só a van, não é mais só a segurança. Literalmente tudo agora pertence a eles na Zona Oeste. É isso. Agora, gente, Batata já chegou aqui, então Batata já deixa seu boa noite e já entra na notícia aí.
Boa noite, galera. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Desculpa o atraso, tá, galera? O trânsito tá terrível. Mas acompanhando aí mais uma prova da nossa soberania maravilhosa. E a gente vai que vai. O interessante é a prática. Realmente o Miquel falou uma coisa interessantíssima, né? Antes o cara extorquia diretamente o comerciante. Agora ele extorque 2 vezes. Porque esse comerciante, ele não deixa de perder um dinheirinho não, tá? Ele continua perdendo um dinheirinho. E agora suas mercadorias ainda têm que ser compradas pela facção criminosa. Ou seja, recebe um ágio da facção criminosa. O interessante disso daí é que eles começam a industrializar, ou melhor dizendo, eles começam outro mecanismo extremamente perigoso. Porque até onde isso pode chegar? Será que isso pode chegar nos grandes mercados? Por que não, né? Porque força eles têm, e eles vêm provando isso, estão em outros estados, outros com fuzis, e aí a força já é mais do que demonstrada, peitam o estado o tempo todo, dando tiro e tudo mais. Cadê a porcaria das ONGs? Cadê a merda dos partidos que vem passear lá dentro das comunidades, andar de braços dados? Eu detesto falar essa porra, eu não venho falar aqui de partido, não falo nada. Nunca eu falo isso. Mas cadê os caras, merda? Alô? Vamos fazer uma operação e tacar fogo em tudo? Cadê? Ou vai fazer mais o quê, pô? Pra quê? Eles precisam demonstrar mais o quê? Já estão na mercadoria, porra. Toda hora é uma notícia, que eles cobram mais uma coisa. Infelizmente, é uma notícia que nós somos obrigados a dar. Porque tá aí em todos os jornais. Nós fazemos parte de um grupo que tem que falar da notícia. Agora, a verdade é o seguinte. Tá bom. Eles estão vendendo a farinha. E aí? Vão meter a porrada ou vão continuar assistindo ele vender a porra da farinha? Vamos continuar assistindo os caras a pegar, os comerciantes já estão se juntando às empresas, aí você não sabe se ele pressionou o dono da empresa de farinha ou se o dono da empresa de farinha também está na putaria. Você não sabe se ele pressionou o cara, distribuidor de lâmina de barbear, ou se o cara da lâmina de barbear também está na putaria. Se o cara que vende em área de risco, para ele vender, ele tem que, será que, aumentar o preço para poder assar grana indireto, ele não ganha nada, mas ele fica exclusivo vendendo. Até onde vai a putaria? O cara tem que pagar para trabalhar? Porque talvez o cara que venda também esteja pagando para trabalhar, porra. Porque eu não vi nenhum traficante com uma porrada de bugiganga pendurada nas costas. Eu não vi nenhum traficante, nenhum miliciano, uma porrada de bugiganga, alô, sou da milícia, estou vendendo, eu não vi. Se ele tá cobrando, tem que meter-lhe a porrada, porra. Eu já falei, gente. Toda vez que eu sentar aqui e estiver diante de uma situação, não vou deixar de falar. A omissão do Estado, ela é muito mais letal do que a ação. Aí cria a operação, derruba uma porrada, dá-lhe um monte de tiro no rabo deles, aí aparece uma porra, pô, mas aí só mata preto pobre, só mata vítima da sociedade, mas aí matou a milícia, não é legal, porque, pô, a milícia não atira. Meu irmão, porrada em geral, cerca, porrada. A população não aguenta mais. Por onde eu ando na rua, as pessoas vêm apertar minha mão e dizer, Batata, tá difícil. Eu nunca vi um cara que mora em comunidade dizer isso. Eles dizem o seguinte, olha, eu moro lá, eles vendem o negocinho deles, não mexe com a gente e tá tudo bem. Não era esse jargão? Tá aí agora. Olha que inferno. Olha que inferno. O cara adentra agora
Você não tem comércio para pagar um dinheirinho? Não tenho não, moro lá tranquilão. Tá bom. Vai perder um dinheiro no gás, vai perder um dinheiro na gatonete, vai perder um dinheiro agora de aluguel, porque os caras estão cobrando aluguéis, casas doadas pelo governo, é gente de baixa renda. A realidade é outra. E te pergunto, mais uma vez, vamos assistir de braços dados, olhando, feitos paspalhos, ou nós vamos começar a simplesmente só a criticar, não, mas a gente tem que pegar esses tipos de mensagens e enviar, curtir, mandar, porque isso é uma forma de repúdio. Autoridades estão vendo as coisas passarem. Por incrível que pareça, tá, gente? Tem autoridade observando o quanto isso incomoda a população, tá? Para que eles possam tomar atitudes pontuais. Essa é de doer o estômago, né? Mas é isso aí, tá? Isso é o que eu tô falando, é verdade. Então escuta uma coisa. Ou a gente para essa merda, vamos pra rua e ou, alô, exército, por que não pega os 9.000 fuzileiros navais, põe na rua, põe a navalhada na rua, porra. Tá cheio de lá de carro de combate, porra, pelo amor de Deus, gente. O governo, seja federal, estadual, pelo amor de Deus, meta porrada com vontade, porque a população não suporta mais.